Olá pessoal do segundo ano, a partir de segunda-feira as aulas online vão começar. Eu estou dando continuidade aqui no assunto que a gente estava estudando, que era a trigonometria, e eu preparei hoje uma aula assim bem simples. Peço até desculpa se não está muito claro e deixo vocês à vontade em pesquisar aí na internet vídeos mais explicativos, tá? O conteúdo que eu vou explicar na aula para vocês é sobre lei dos senos e lei dos cossenos, tá? Então fixa bem aí, lei dos senos e lei dos cossenos, tá? Então eu vou colocar no YouTube e vou compartilhar lá no Google Classroom. Vou passar umas atividades. Esse vídeo para editar demora um pouquinho, tá? E na verdade eu já fiz o vídeo, espero que vocês entendam um pouquinho aí do que eu expliquei, tá bom? Bons estudos! Olá pessoal, vou fazer um videozinho rápido explicando para vocês o que é a lei do seno e o que é a lei dos cossenos. Então a lei dos senos é uma relação de proporcionalidade entre as medidas dos lados e o seno do ângulo oposto, tá? Então aqui você vê A está para o seno de A, B está para o seno de B, C está para o seno de C. Olhando aqui no triângulo, o que a gente vê aqui, ó? Essa aqui é a medida A. Esse aqui em cima é o ângulo A, tá? Então, a medida A está oposta ao ângulo A. Então, A está para o seno de A. E aqui a mesma coisa, ó. Medida B está oposta ao ângulo B, então B está para o seno de B, e a medida C está para o seno de C, tá? Aí eu fiz uma demonstraçãozinha, como é que os matemáticos chegaram nessa conclusão. Então aqui, ó, primeiro, a gente dividiu o triângulo em dois triângulos pela altura, que eu chamei de H1. Aí nós chegamos aqui na conclusão, ó, que o H1 é através do seno, tá? Tô olhando aqui para o seno de C. Então, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o cateto oposto aqui seria o H1 e a hipotenusa seria o B. Então, eu cheguei nessa relação, que a altura 1 é B vezes seno de C. A mesma coisa eu fiz com o ângulo B. Então, o ângulo B, essa aqui é a altura 1, né? Essa altura 1 aqui. E aí eu cheguei à mesma conclusão, que cateto oposto sobre hipotenusa. H1 sobre C. Fazendo a operação inversa, você chega que a altura 1 é igual a C vezes o seno de B. Pausa que eu tinha que virar a folha aqui. Então vocês viram que eu cheguei a duas comparações com H1. Então vamos lá atrás, ó. Comparando H1 com H1, a gente chega na primeira relação, que B está para o seno de B e C está para o seno de C. Aí eu não sei se vocês viram lá no outro desenho, eu coloquei uma outra altura, altura 2, né? Porque o triângulo ele tem três alturas, tem três lados, ele tem três alturas. Então essa aqui é a altura 1, tá? Essa é a altura 1. Virando assim, o caderno, mantendo agora a medida AC como base, eu tenho essa outra altura H2, que dividiu o triângulo em duas partes, por aqui, ó, tá? Lá na folha eu já dividi o triângulo em duas partes. Então, ficou assim. Então, vou olhar primeiro para o seno de C, que agora aqui, ó, H2 e a hipotenusa é A. Ó, H2, cateto oposto, hipotenusa A, H2 igual a sobre ou vezes seno de C. E aqui a mesma coisa, ó. Eu teria que ficar virando toda hora. O importante aqui, na verdade, não é a demonstração, tá? Aí comparando de novo,
tá? Duas alturas, H2 igual a H2, fazendo as mudanças de lado, cheguei de novo aqui, ó, que o lado A está para o seno A e o lado C está para o seno C. Então, é isso aqui que vai importar para a gente resolver os nossos exercícios, tá bom? Ó, eu coloquei aqui, ó, seno de A, ângulo A, seno de B, ângulo B, ó, lado B, sempre assim, sempre oposto, tá? Então, se aqui é o ângulo A, do outro lado é a medida A. Se aqui é o ângulo B, o lado oposto é a medida B. Ângulo C, o lado oposto é a medida C, certo? Isso aqui que é a lei dos senos. Agora eu vou fazer a aplicação em alguns exemplos, tá? Então aqui no livro, eu vou tentar pôr lá no livro para vocês, que no livro seria isso aqui, ó, tá? No livro, ó. Ele quer calcular a distância entre o poste e aquele outro poste ali, só que tem um rio no meio. Então, como fazer esse cálculo? Aí, fazendo o esboço disso aqui, né? Eu cheguei a isso. Então, tudo isso foi dado no problema. Então, o ângulo A, o ângulo O e o ângulo B. Ele quer saber a distância entre os dois postes. Lembra que lá, aqui está um poste, ali está outro poste. Então ele quer saber essa distância D. E eu vou sair pela lei dos senos. Então aqui, ó, o lado D está para o seno de 20, tá? E o outro ângulo dado, não mostrei ali, mas está aqui. O ângulo de 45 está para a medida de 100. Então, 45 graus está para 100, 120 está para D. Ou ao contrário, né? 100 está para o seno de 45 e D está para o seno de 120, tá? Eu vou estar mandando para vocês aí uma tabela que eu tirei seno de cada ângulo, tá em número decimal. Você pode utilizar aí, tá? Então, ó, o 100 oposto a 45, o D oposto a 20, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e o seno de 120, pessoal, é só pegar o 180 menos 120, ó. 180 menos 120 dá quanto? Dá 60. Então, se você olhar lá na tabela, você vai achar que o seno de 120 é igual ao seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, tá? Aí, o que eu fiz aqui? Eu quero isolar o D. Eu passei raiz de 3 sobre 2 para o outro lado multiplicando, tá? Aqui, ó. Então, eu isolei o D. Desse lado aqui ficou a mesma coisa, 100 sobre raiz de 2. Aqui ficou raiz de 3 sobre 2. Esse 2 corta com esse 2. Aí ficou 100 raiz de 3. Ó, 100 raiz de 3. 100 raiz de 3 sobre raiz de 2. Não pode ficar raiz no denominador. A gente racionaliza o denominador. Multiplica embaixo e em cima pelo mesmo número, raiz de 2. Aí em cima, 3 vezes 2, raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 6. Embaixo o objetivo era tirar de dentro da raiz. Então a gente corta as raízes. Ó. Essa raiz corta com essa, porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 4. E raiz quadrada de 4 nada mais é do que 2, tá? 100 dividido por 2 dá 50. 50 raiz de 6. Vê aí na calculadora quanto é a raiz quadrada de 6, né? Raiz quadrada de 6, multiplica por 50, chegamos nesse valor. Bom, pessoal, outra é a mesma coisa, ele quer achar esse lado agora, tá? Então, vou usar a lei dos senos também. Esse ângulo está oposto a 6, esse ângulo está oposto a x.
Então, eu vou usar a lei dos senos. Então, eu coloquei aqui, ó, presta atenção lá. 6 está para o seno de 120, que é o ângulo. O seno é o ângulo, tá? E o x está oposto ao seno de 30. Foi o que eu coloquei aqui, ó. 6 está para o seno de 20, x está para o seno de 30. Seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Seno de 30 é meio, tá? Só vocês darem uma pesquisada aí os valores do seno. Vou mandar um para lá, né? Ficou x igual a 6 raiz de 3. X igual a 6 sobre raiz de 3, tá vendo? Bom, esquece isso aqui, esquece isso aqui. Esquece, tá? Porque eu sempre cortei o 2 com 2 e esse 1 no denominador não muda nada. Então, x igual a 6 sobre raiz de 3. Tá aqui. Aí agora eu vou racionalizar o denominador, porque não pode ficar raiz no denominador. Pode ficar uma raiz. Então, você multiplica embaixo e em cima pelo mesmo número. Você pode fazer isso em equivalência de frações, tá? Sempre. Que é raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. Né? 3 vezes 3 dá 9, raiz de 9 é 3, aí você tira do denominador. E em cima pode ficar o denominador. 6 dividido por 3 deu 2. Raiz de 3, raiz quadrada de 3 é 1,73 vezes 2 dá 3,46. E o último é esse aqui, ó, tá? Ele quer achar a medida AB e aí ele dá os ângulos. Deu esse ângulo, deu esse ângulo. Então eu quero achar aqui, ó. Então eu coloquei que 5 está oposto ao seno de 48. Ó, 5 está oposto ao seno de 48 e o AB está oposto ao seno de 107. Então aí você tem que usar a calculadora mesmo para achar o seno de 48, o seno de 107, multiplica em cruz ou não. Pega esse 0,956, passa para o outro lado multiplicando, vai ficar 5 vezes 0,96, fiz a conta, 5 vezes 0,96, 5 vezes 0,96 dividido por 0,743, lógico que eu fiz na calculadora, deu 6,43. Bom, pessoal, agora vamos para a lei dos cossenos, né? Aí eu demonstrei aqui como é que é a lei dos cossenos. Eu também dividi o triângulo em dois, tá vendo? Esse triângulo aqui para lá, tá? E esse aqui ficou o triângulo ABH, esse triângulo aqui, ó, ABH, e do outro lado ficou o triângulo BHC, tá vendo? Ou CBH aqui, CBH, ok? Então eu dividi o triângulo em dois. Então o que eu fiz aqui? Eu estou querendo achar a lei dos cossenos. Então primeiro eu apliquei a lei do cosseno. O cosseno, o que é o cosseno? O cosseno é cateto adjacente, que é essa medida aqui, ó, AH, tá? Essa medida AH. E a hipotenusa aqui no caso ficou C. Então fiz aquela mesma coisa, passei para lá, ficou cosseno de A. Essa é a primeira relação. Aí aqui eu coloquei aqui, ó, o teorema de Pitágoras. Apliquei que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então tá aqui, ó, hipotenusa é C ao quadrado, uma medida é H ao quadrado, a outra também elevada ao quadrado. Bom, aqui é o teorema de Pitágoras, tá? Aqui é o teorema de Pitágoras, C ao quadrado, H ao quadrado e AH ao quadrado, tá? Esse é o teorema de Pitágoras. Vocês veem que aqui o H, ele tem uma medida comum para os dois triângulos. Para esse triângulo do lado direito e o triângulo do lado esquerdo, que eu deixei lá do outro lado. Então eles têm uma medida em comum, que é a altura, os dois triângulos, tá?
Então, meu objetivo é isolar os dois H, esse H e o outro H. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma troca. Na verdade, eu passei esse AH ao quadrado para o outro lado, tá? Esse valor aqui que eu isolei, tá? Substituir aqui no lugar de AH. Aqui, ó. Tá substituído. Você vai falar, professor, por que era positivo e ficou negativo? Porque eu fiz uma troca. Eu peguei esse AH, mandei para o outro lado, isolando o H ao quadrado. Então ficou H ao quadrado igual a C ao quadrado menos AH elevado ao quadrado, tá? Por isso que ficou negativo. Então C ao quadrado é C ao quadrado, cosseno A ao quadrado, cosseno A ao quadrado. Então, essa é a primeira parte. Fiz a mesma coisa do outro lado também. Peguei esse daqui, apliquei o teorema de Pitágoras, tá? Essa aqui é a medida CH, aqui, essa é a medida H, são os catetos, e o A é a hipotenusa. Só que o CH, vou virar lá no desenho, no outro desenho, CH é essa medida aqui, tá? Então o que eu fiz? Eu deixei aqui, ó, B vai ser, quer dizer, o CH vai ser o B menos o AH, tá? A medida total, se eu tirar H, o que me sobra é CH. Se eu tirar esse pedaço aqui do B, me sobra o CH. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, que o CH nada mais é do que a medida total B menos o AH. Tá aqui. Tudo bem? Aí, fiz a mesma coisa, tá? Passei, troquei de lado, deixei o H ao quadrado sozinho. Tá? Por isso que ficou aqui negativo, porque isso aqui eu passei para o outro lado, aqui, e o H ao quadrado ficou negativo. Ficou isolado. O H ao quadrado ficou isolado. Aqui, pessoal, o AH, lembrando lá do outro lado, o cosseno, tá? O AH vale isso aqui, ó, C vezes cosseno A. Então, substituir aqui também. Aqui, C vezes cosseno A, tá? Aqui eu não vou mexer mais desse lado aqui, ó. Esse daqui eu não vou mexer. Produto notável, que é um termo, e esse todo aqui é o outro termo, elevado ao quadrado. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Tá? É o oitavo ano, isso aí. Aí fiz as continhas necessárias, né? Porque tem um menos fora, o menos muda o sinal de dentro, ó, negativo, positivo ficou negativo, negativo, negativo ficou positivo, e negativo com positivo lá ficou negativo, tá? Então agora eu tenho duas relações para o H ao quadrado. Tenho essa e tenho essa outra aqui, ó. Tenho as duas. Então eu igualei os dois H ao quadrado, fiz aí as simplificações necessárias, tá? Desse lado eu deixei esse maior, do lado esquerdo eu deixei o maior, do lado direito pus o menor, como aqui é igual, igual, negativo, negativo, cortei, passei tudo para lá, ó, tá vendo? Peguei esse aqui, ó, que era positivo, passei para lá negativo, o C já estava lá, e o B negativo eu passei para lá positivo. Então essa aqui é a lei dos cossenos, tá? É praticamente o teorema de Pitágoras, só acrescenta menos 2b vezes c vezes o cosseno do ângulo. Peguei aquele mesmo exemplo lá que a gente fez, daquela aplicação, para achar o lado D, tá? Fiz a mesma coisa, só que agora usando a lei dos cossenos. O que diz a lei do cosseno? Que D ao quadrado, tá? Essa medida ao quadrado é igual a essa aqui, 36,60 que foi dado ao quadrado, mais 100 ao quadrado, menos 2 vezes o B vezes o C, esse vezes esse, vezes o cosseno de 120, tá? Cosseno de 120. Só que o cosseno de 120
Mesma coisa do seno lá, 180 menos 120 dá 60, só que é o oposto. O oposto do cosseno de 60. Então, o cosseno de 120 é o oposto do cosseno de 60. Se o cosseno de 60 é meio, o cosseno de 120 é menos meio. Porque eu coloquei aqui pequenininho, menos meio. Fiz as contas, elevei esse ao quadrado, elevei esse ao quadrado, multipliquei esses daqui, né, que eu tinha errado, coloquei aqui o resultado, somei tudo, 15 mil, para a gente chegar naquela mesma resposta lá que a gente chegou no primeiro, lembra? 50 raiz de 6 é o mesmo exercício, também chegou no D igual a 50 raiz de 6, beleza?